O Salmo 37, o versículo 5 diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele fará. Tem que esta noite na mensagem prioritária, pregando, eu frisei esse versículo. O versículo que foi lido, chave da mensagem, foi: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. João 8:36 está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com estes 3 versículos, você faz um apanhado bíblico, baseado nos contextos ou nas concordâncias, para a mensagem prioritária quando vamos pregar. Se os minutos limitados ou não limitados, nós sabemos o tempo, se tem quantos pregadores haverão de pregar, tem sempre o pregador oficial. Sempre cada trabalho hoje em dia, nós temos um pregador agendado. Não tem mais aquele tipo de antigamente que nós dávamos oportunidades, dividíamos o trabalho com várias mensagens. Hoje tem testemunhos, mas a mensagem prioritária sempre tem um agendado. Onde estaria eu essa noite agendado? Eu nem sabia. Eu não estava preparado com a mensagem, mas eu não tenho mensagem guardada em cofre para pregar. É guardada no coração, na mente, porque a Bíblia é a mensagem prioritária. Até que no assunto eu falei, a Bíblia é a mensagem sacrossanta que nós estudamos na antiguidade. Temos Bíblia em papel, temos Bíblia no celular, temos Bíblia na consciência. Eu disse até assim: pastor, não estava preparado para pregar hoje, alguém poderá dizer. E eu poderia te dizer que eu não estava preparado para pregar hoje, porque eu vim nem pensando em oportunidade, mas o crente que não está preparado para pregar também não está preparado para ir com Jesus. Porque nós temos a consciência conectada na palavra do Senhor. Aí eu digo, olha, até que pensaria eu, se fosse ler, leria o versículo e fosse salvo que foi lido para a abertura do trabalho. Então eu lerei o João 8:32 e João 8:36, volto atrás no Salmo 37, o versículo 5. E nós vamos percorrer alguns textos, o contextos, concordâncias, porque a Bíblia é profética, é escatológica, é literária e é direta e é indireta. É um livro que tem vários temas. Um versículo só dá para dividir em 4 temas ou em 2 temas, parte A e parte B, mas ao mesmo tempo divide as concordâncias que são baseadas e cada um divide em assuntos diferentes. Vamos ler João 8:32. Nos fala de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, João 8:36, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes nós conhecemos, mas não somos livres. Ou achamos que somos livres. Porque todos nós, na verdade, somos livres, não estamos encarcerados. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade de Jesus é diferente, é o livre-arbítrio, o direito de escolha. Não é que quando nós pensamos que estamos escolhendo uma coisa boa, estamos escolhendo uma coisa que vem nos prejudicar. O Paulo falou certa vez, quando eu penso em fazer o bem que quero, faço o mal que não quero. Por não estarmos conectados na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. Quantas e quantas vezes somos repreendidos aonde habitamos ou onde andamos, porque falamos de Jesus. Alguém disse, chama-nos de besta, conversa tanta besteira, que a gente conversa muito a respeito de Jesus, porque nós, quando não, ou dizíamos não, mas sempre eu, desde a infância, eu nunca deixei de falar de meu Deus, acreditado. Eu lembro, eu pequenininho, tombando dentro de uma rede, até um consolo eu diria no pensamento, um dia eu cresço e me conforto diante de meu Deus. Eu não tenho autoridade alguma, eu sou criança, sou dominado por meus pais. Graças a Deus, quando o domínio vem pelos pais, que eu ensino de pai e mãe, não vai se ensinar o filho a ser um charlatão. Mãe não vai mandar o filho ser charlatão, pai tampouco. Jesus foi claro em dizer, se o filho pede um pão, você vai dar uma pedra. Se pede um peixe, dará uma cobra. Tampouco vosso Pai Celestial. Se pedir boas coisas, ele dará. Se pedir coisas ruins, Deus não vai responder, que Deus não é malfeitor.
O que Jesus disse? Ninguém ao ser tentado diga fui tentado por Deus, porque Deus é justo e não tenta ninguém. E não é que nós somos convidados para ir em algumas denominações, todavia, sempre os pastores nos chamam, agora mesmo o irmão José Filho nos chama lá na Seara Certa, sempre. Miguel sempre nos implora a comparecer no Templo do Milagre, onde Miriam foi me chamar várias vezes, já ajudei ele no rádio, na TV. E sempre os irmãos da Missão Pentecostal nos convidam, da Mundial, da Universal, sempre estou lá, meninas estão na oração toda terça-feira. E porque assim, nada somos diante de Deus. Mas as denominações, bonito também não, mas as denominações evangélicas nos convidam, porque nós temos a Bíblia como nossa regra de prática de fé. E mesmo nós não vamos pregar nossas desobediências, pregamos a prioridade da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o que manda nós conhecer a verdade. Nós estamos falando de Jesus, o Salvador, falando de Deus, o Criador, e dizendo que o Espírito Santo é o Consolador. E para esta causa eles nos convidam. Não é para nos criticar, quem pertence a Deus não nos critica. Alguns acham que uns são diferentes e estarão mentindo? Não. Isaías acha que o corpo é um pouco diferente, ele não está mentindo, porque cada um é diferente um do outro mesmo. Cada um pastor trabalha de um modo diferente, porque a denominação é uma outra. Mas ele se baseia num texto bíblico. Se o corpo se baseia em João 8,32, Isaías vai se basear no Salmo 10, vai se basear em outro texto. Mas estão pregando, estão anunciando a liberdade, ou com bravura ou sem bravura. Importa que seja anunciado. Paulo disse, importa que seja o Jesus quem falou, seja anunciado por inveja, ou por porfia, ou por contenda, ou por paz, por amor, por caridade, importa que seja anunciado a mensagem salvífica da cruz do Calvário. E não é importante pregar a cruz, mas pregar Cristo fora da cruz, fora do túmulo, após ter vencido a morte, porque aí ele venceu em nosso lugar, ele nos deu incentivo dizendo, filhinho, tem bom, eu venci o mundo, querendo ele dizer que nós também venceremos, se ele vier achar fazendo assim, de acordo com a sua palavra. Nós não nos envergonhamos de pregar em nenhum lugar onde tenha 1.000 pessoas, 10.000 ou 20.000, ou só 2 pessoas, 10 pessoas. Não nos para de falar de Jesus, aonde nos é dado uma oportunidade. Alguém diz, não, muitas vezes você vai tremer, vai ficar emocionado, vai ficar amedrontado, decepcionado. Quem não tem prática nem costume, quem não tem a unção do Espírito de Deus, não prega em lugar algum, porque o doutor Mota, certa vez nós estávamos numa convenção em Coroatá, onde o pastor pregador oficial era o presidente, Estevão Mângelo de Souza, e ele é médico e não cristão, mas ele estava presente, convidado pelos pastores. Ali estava o pastor Gabriel, nosso pastor, nós tínhamos ido, daqui naquele tempo as coisas eram mais fáceis, tudo se gastava menos, a gente era solteiro. E Mota chegou a dizer, era senador do Maranhão, chegou a dizer, eu prego muito melhor do que esse pastor presidente. Ele ouviu e convidou para dar um testemunho. Mota pegou o microfone e leu João 3,16 e depois pelejou e disse, pastor, não sei de nada, eu pensei que sabia, sou médico, mas a respeito do que vocês falam, eu não sei o mesmo é de nada. Sabe por quê? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. É o que o padre canta, o que eu sou sem Jesus? Nada. Acho importante a mensagem daquele padre, ele não é um charlatão, é um padre, um pregador, um cantor sertanejo. E deixa lá, que cada um dá conta de si mesmo a Deus. Ele diz que ele é sem Jesus? Nada. E assim o Mota disse que falaria muito melhor do que o pastor que estava falando. O pastor ouviu, porque ele falou em público, não foi escondido. Ou alguém disse, ele chamou ele lá em cima, vamos ouvir o doutor Mota, uma palavra de incentivo, de alerta também, que ele é médico, é formado, tem vários certificados, não só de médico, como de outras coisas, diploma de senador, de deputado pelo Maranhão, e ele vai nos dizer uma coisa, mas ele vai falar da Bíblia, que nós estamos pregando o Evangelho, e o médico leu João 3,16, um versículo conhecido por todos os cristãos que conhecem a Bíblia, é bem fácil. E caçou todo jeito, depois disse, pastor, não sei de nada. Eu pensei que sabia, não sei de nada a respeito do que vocês falam, não. Porque vocês têm um costume diferente, uma cultura diferente, uma vida diferente. E não é que eu estava calado, virei para o irmão Raimundo Filho, disse, irmão Raimundo, ele não tem o que nós temos mesmo, ele não está mentindo, nós estamos dizendo, porque o Espírito Santo é o que o crente tem. E Jesus disse que usa as coisas mínimas para envergonhar as máximas, as tolas para envergonhar as sábias. E
usa quem ele quer, ele capacita quem ele quer. Às vezes ele deixa um grandão, um teólogo, um sábio, para usar um que não estudou nada. Digo, olha, eu não estudei nada, eu sou analfabeto, não tenho estudo. Mas o meu português não é de quem não estudou, porque talvez eu tenha estudado bem pouquinho. Mas tenho observado o que se pode falar, o que se pode, por onde se pode andar e como se pode viver. E assim nós estamos pregando quase todos os dias que vamos à igreja, não fica sem uma oportunidade para dizer alguma coisa a respeito do Criador. Eu lembro do encerramento de uma campanha de 9 dias, de 9 sexta-feiras, ali na vila, onde a Ruth hoje mora, mais na vila Filha de Meu, mais na frente. No encerramento me deram a oportunidade para pregar. A irmã Miura e outras mulheres disseram, mas tanto o homem de fibra que está pregando, que poderá pregar, vão dar a oportunidade para um velho feio desse jeito, sem fisionomia, talvez não vai nem falar, vai tremer e não vai dizer nada. E eu li um versículo em Romanos 1:16, onde eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, segundo do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí eu disse, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, estaria eu calado, porque se eu tivesse certeza que Jesus iria buscar os mísseis e não os humildes, eu estaria perdido e nem falar eu poderia. Estaria tremendo, estaria atônito, parado diante da multidão. Mas Jesus não vem atrás dos mísseis, sim dos humildes. E nós não estamos pregando aqui boniteza. Estamos pregando a palavra de Deus. Não importa a nossa fisionomia, a nossa parte física diante da humanidade aqui presente, mas importa a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, a não nos envergonhar mesmo, como aqui está escrito, eu já li. E não é que, quando eu encerro o testemunho, a irmã Miura, quem falou, chorou, a irmã Raimunda, bem aqui, 2 Raimundas, e demais senhoras que tinham falado, criticando até da minha figura e a idade, pedindo perdão no meio da multidão, irmão, eu discriminei o irmão, você vai me perdoar, você pregou e nos atacou. Eu não ataquei, eu preguei o Evangelho. Vocês quem se encarcerarem em suas palavras. Eu estava pregando o que é liberdade, o Evangelho que não dá de nos envergonhar. Se vocês se encarcerarem com suas palavras, está perdoado em nome de Jesus. E assim mesmo, sem eu merecer pedir perdão, ainda peço perdão às senhoras, que somos irmãos na fé, é mandamento perdoar uns aos outros, como Deus perdoou em Cristo. Se perdoar, nosso Pai Celeste vos perdoará. E se não perdoar, nosso Pai não nos perdoará. É grande demais. E a irmã Miura, mediante aquela história, ela mudou de atitude, tem um bom conhecimento comigo, o pastor Valemar, que era nosso pastor aqui, ela ficou uma pessoa íntima comigo, graças a Deus, a irmã Raimunda aqui também, as 2 Raimundas, e demais pessoas que estavam baseados, porque a fiura empataria. Estavam baseados porque a fiura empataria de eu pregar a mensagem. A minha fisionomia não empata eu falar de Jesus, que eu falo do meu Deus que é misericordioso, a oportunidade que tem me dado, mesmo diante as catástrofes da vida, diante os altos e baixos que eu tenho cometido, ele não tem me desprezado. Até que o salmista disse, se meu pai e minha mãe, se todos me desprezarem, o Senhor me acolherá. Me desampararem, não é só desprezar, desamparar. O Senhor me acolherá. Então, por que nos envergonhar de pregar? Quanto maior a multidão, mais fácil é de transmitir uma mensagem que estamos sabendo que tem alguém para ouvir. E a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não tem ninguém, até nós nos intimidamos de falar, porque estamos falando sozinhos, estamos tidos como loucos. Mas quando estamos falando para uma multidão, o prazer é maior, a unção é maior, Jesus dá mais uma força, mais uma capacidade para pregarmos. E quando nós vamos pregar para 3 pessoas, não temos quase assunto para pregar, porque não tem nem ninguém para ouvir, para aprender, para entender. E sozinho, oramos também. Às vezes até em secreto, à noite a gente ora em secreto. E assim a vida continua. Jesus está conosco todos os dias. Não temos, é isso que eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.